Olá, querido povo de Deus, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco nesse momento. Hoje nós vamos dar continuidade à série Apologando, uma série que iniciamos há alguns dias e que estamos tratando acerca do mormonismo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No vídeo anterior nós vimos como iniciou essa igreja, quem foi o autor, e paramos no ano de 1830 com a publicação deste livro, o Livro de Mórmon. Porém, nós não vimos o seu conteúdo, nós não vimos do que esse livro fala. E hoje nós veremos qual é o conteúdo expressivo deste livro. Só que antes eu quero raciocinar com vocês, assim como a Bíblia chama sempre o povo à razão, conforme lá em Isaías, né? Vinde e arrazoemos, conforme Paulo aos Romanos, apresentem vossos cultos racionais a Deus. Eu quero raciocinar com vocês na fé. É uma questiúncula que irei tratar com vocês em poucos momentos. Queridos, a fé ela precisa ser baseada em coisas concretas, em coisas sólidas. Senão seria um fideísmo. E não existe algo mais sólido, mais concreto para eu basear minhas crenças, valores e fé do que a história. A história ela comprova a veracidade dos fatos. A história juntamente com a arqueologia, porque a arqueologia comprova de uma maneira mais física falando, né? Fisicamente falando. E essa é a questiúncula que eu quero tratar com vocês. Nós precisamos de ter conosco a história, a arqueologia para comprovar. Nós já sabemos que a história comprova a veracidade da Bíblia, juntamente com fragmentos de cidades, fragmentos culturais, enfim, nós temos uma série de coisas que foram comprovados pela arqueologia. A arqueologia comprova a veracidade de muitos fatos na Bíblia. Será que no livro de Mórmon é assim? Porque na Bíblia, a maior parte da história da Bíblia é narrada no Oriente Médio, próximo do Mar Mediterrâneo. Ao leste nós temos o Rio Jordão, o Mar da Galileia. Na parte norte nós temos o Mar Morto. Na parte sul nós temos o Egito juntamente com o Mar Vermelho. E a Bíblia narra a história de um povo que peregrinou no deserto durante 40 anos. Povo esse chamado de israelitas, o povo de Israel. Passou 40 longos anos peregrinando no deserto com destino a Canaã terrestre, era a terra prometida. Então, de uma maneira sintética, no Antigo Testamento é determinada a sua maior parte de tempo para falar acerca desse povo. E trazer um paralelo para o Novo Testamento, com o cumprimento de muitas profecias messiânicas que foram, profeticamente falando, narradas no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, tem um cumprimento dessas profecias, culminando no maior aparecimento, na maior profecia no seu cumprimento, que é a vinda do Messias prometido, etc. No Antigo Testamento narra também a história de 5 grandes potências que dominaram esse planeta, que são elas. Nos dias de Moisés nós temos o Egito, seguindo da Síria com os filisteus. Depois nós temos Babilônia com Nabucodonosor. Depois nós temos os Medos e Persas. Nós temos também a Grécia. Esses 5 grandes reinos, eles dominaram e subjugaram essa terra nos dias do Antigo Testamento. Já no Novo nós temos a narrativa de um grande império chamado Roma nos dias de Cristo, que subjugava também, era a maior potência na terra nos dias de Cristo, era Roma. Então, por fim, de uma maneira sintética é isso. A Bíblia leva nessa espinha dorsal. Isso é a narrativa da Bíblia acerca dos fatos. E a arqueologia comprova a veracidade desses fatos. Já no livro de Mórmon é diferente. A história no livro de Mórmon fala acerca de um povo chamado Jareditas, povo esse que migrou lá da Torre de Babel, povo esse que vivia em guerra, povo esse que se destruiu a si próprio. Perdoe-me o pleonasmo. Então esse povo ele acabou destruindo a si mesmo. Então passa-se muito tempo depois, uma família judia, no ano 600 a.C., essa família ela migra para a América do Norte, para os Estados Unidos. O patriarca dessa família era chamado de Lehi.
Lehi teve um filho chamado Nef. Nef teve vários filhos, mas teve 2 especificamente que foram rebeldes. E por ser rebeldes, receberam a maldição de ter a pele negra. A pele desse povo era escura. E o nome desses filhos era Lamã e Lemuel, que eram os pais dos Lamanitas. Os Lamanitas, eles viviam em guerra com o povo nefita. E o povo nefita tinha a pele branca. E os Lamanitas a pele negra. Então esse povo vivia em guerra. Até que há uma imagem muito importante para o mormonismo, que é essa imagem que está aparecendo aqui, de Jesus aparecendo no Monte Cumora. O Monte Cumora é um monte muito importante para a narrativa do livro de Mórmon. Segundo o livro de Mórmon, foi nesse monte que teve as guerras, enfim, que teve o início desse povo, e eles moravam ali ao derredor desse monte. Então essa imagem é muito importante para o livro de Mórmon, para a sua narrativa, o Monte Cumora. Jesus aparece nesse monte para trazer um concerto de paz que infelizmente não foi atendido. Esse povo, por viver guerreando sempre, os Lamanitas contra os Nefitas, os Lamanitas vencem os Nefitas. Eles destroem todos os Nefitas, com exceção de um, Moroni. Que Moroni, 1400 anos depois, aparece para Joseph Smith, com aquela seguinte história já mencionada no vídeo anterior. Então, são essas as histórias narradas em ambos os livros. Será que a arqueologia comprova a veracidade desses fatos descritos no livro de Mórmon? Eu quero deixar essa pergunta para você. No próximo vídeo nós trataremos acerca disso. Será que a arqueologia comprova essa história que foi narrada no livro de Mórmon? Será que essa narrativa é verídica? Então não perca o próximo vídeo. Ele estará recheado de informações, só que você já ia passando para outro vídeo e ia esquecendo de deixar o like. Então deixa o like. Você que é novo aqui, se inscreve no canal. Vai lá na página no Facebook, me segue nas redes sociais e que Deus continue nos abençoando nesse momento. Até o próximo vídeo.